Olá pessoal, bem-vindo a mais um tutorial aqui da Netufone. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona o nosso softphone Netufone, tá? Ele é bem simples, muito fácil de configurar. Vamos lá. No e-mail de vocês, o e-mail que está cadastrado na Netufone, é ativada, vocês recebem o link do portal, o login e a senha de administradores da sua conta, da sua organização. Então, eu vou colocar aqui uma conta que eu criei. Geralmente é um e-mail, tá? fulano-de-tal@seudomínio.com. A senha. E aqui eu acessei já o nosso PBX como administrador da conta, ok? Para que eu consiga pegar o login e senha do nosso softphone, eu preciso editar o usuário e senha do usuário, ok? Então, eu clico aqui em usuários. Ele vai me trazer as informações aqui, todos os usuários que tem dentro da minha organização. Então, nós temos os ramais e os usuários. Dentro do usuário, eu coloco aqui editar usuário. E aqui no usuário, eu preciso colocar o nome dele, o sobrenome, o e-mail dele de autenticação. Então, eu coloquei aqui marcelo.matando@hotmail.com. Cadastro uma senha para esse usuário. Então, vocês percebam que quando eu começar a digitar, ele está vermelhinho. Enquanto ele estiver vermelho ou amarelo, o sistema não permite com que a senha seja aprovada. Então, para que eu consiga colocar uma senha aqui, ele precisa estar verde, tá? E eu tenho que utilizar maiúsculas, minúsculas e caractere para formatar a senha deste usuário. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, marcelo.matano2020. Ó, já viram aqui que a senha ficou boa, tá? Repito aqui, marcelo.matano2020. Repito o e-mail dessa pessoa novamente aqui, tá? Para que serve esse e-mail? Esse e-mail, por exemplo, se tiver uma caixa postal, algum tipo de notificação para do ramal que pertence a esse usuário, ele vai ser encaminhado para o e-mail dessa pessoa. E este usuário aqui, este e-mail que a gente cadastra aqui, ele serve tanto para o softphone, para o Huddle e para acessar também o portal como sendo usuário. Ou seja, se eu acessar lá o portal 7.idtbrasilhosted.com com este usuário sendo membro, eu vou conseguir olhar apenas os meus CDRs e as minhas gravações, as minhas caixas postais que eu tenho apenas nesse usuário. Eu não acesso como um administrador. Se eu der a permissão de administrador para este usuário, eu vou conseguir também me logar no portal e ter aí a permissão de editar outros usuários e outros ramais. Então eu vou deixar como membro, estou fazendo de conta que esse é um funcionário dentro da empresa, já cadastrei o e-mail de acesso e já coloquei aqui a nova senha para esse cara, Vou dar um OK. No meu caso eu não vou dar OK porque eu já tenho a senha dele. E agora a gente vai ver lá o nosso softphone. Estou abrindo aqui o meu celular. Ele pede aqui apenas o usuário e a senha. Então eu vou colocar o usuário que eu criei para ele, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui o usuário. Vamos voltar aqui só para vocês verem de novo qual usuário que nós estamos nos referindo. Editar usuário. É este usuário aqui, o nome do usuário, tá? E a senha que eu cadastrei para ele. A senha tá aqui. Assim que eu coloco o sign-in, o sistema ele vai entrar dentro do portal, vai procurar esse usuário, vai procurar essa senha e vai fazer um provisionamento no nosso sistema de softphone. Ele vai falar aqui sobre as políticas de segurança da Netufone, a gente dá um concordar e automaticamente o meu telefone já está cadastrado, já está registrado. Vamos ter a confirmação disso? Eu entro de novo lá no meu aparelho, volto aqui um nível superior. Dentro do meu usuário eu tenho aqui um ramal. E aqui ele está falando que eu tenho um IALink, o meu ramal de registro, de teste, dentro desse IP de LAN e dentro desse IP de WAN, quando que ele foi registrado, é a sessão. E aqui nós temos
o serviço da Net2Phone registrado também, né? Percebam que geralmente nós vamos ter aqui dois tipos de registros, ou um, tá? Esse registro aqui, quando ele está Net2Phone 1.0, significa que o aplicativo está aberto. E quando ele está com a Acrobiz, né, significa que o serviço está em segundo plano, tá? De qualquer forma, quando eu receber uma chamada, se estiver em segundo plano, ou no iPhone, ou no Android, ele vai receber as chamadas, tá? Então, ele sempre vai ter aqui um ou dois registros de acordo com o seu softphone, como ele está no primeiro plano ou no segundo plano. Voltando aqui para o softphone, nós temos as segundas opções, né? Eu digito, né? Eu começo a digitar aqui 0, o número de destino, por exemplo, 39959169. Vou fazer essa chamada. Ele já está aqui fazendo a ligação, tá? Tá em ocupado em espera, porque como eu estou fazendo vídeo, eu coloquei o meu telefone aí como DND, não perturbe. Eu vou encerrar a conversa. Eu tenho aqui também toda a minha agenda telefônica, tá? O histórico de chamadas recebidas e não atendidas, efetuadas. Aqui eu consigo cadastrar outros usuários, né? Outros ramais, para a gente ter um acompanhamento se a pessoa está fazendo chamada, se não está recebendo. Depois eu explico um pouquinho detalhado, lá no nosso tutorial está bem detalhado essas informações. Tá? Então o princípio desse vídeo é mais para mostrar para vocês aí como que pega o usuário e senha para cadastrar. Então todos os usuários, cada usuário dentro do nosso Net2Phone, se a gente tem mais de um ramal, dois ramais, três ramais, eu preciso editar cada usuário com o seu login e senha para que eu consiga utilizar o nosso softphone, tá bom?